Estamos de volta aqui no Paideia e conosco aqui no estúdio já está o professor Pedro Galletti, que é professor titular do Departamento de Genética e Evolução da UFSCar. Pedro, boa noite, muito obrigada, é uma honra para a gente receber você aqui no programa. Boa noite, eu é que agradeço o convite e é uma honra também participar desse evento com vocês. A gente hoje, se a gente tiver tempo, vai falar de duas áreas ou duas linhas, de certa forma, com as quais você trabalha, pesquisa sobre peixes, pesquisa sobre outros predadores de topo de cadeia, sobre onça, mas tem algo que é comum a todos esses estudos, que é a área da genética da conservação. Então, para a gente começar, eu gostaria que você apresentasse brevemente o que é a genética da conservação e quais as contribuições, as principais contribuições que ela pode dar à compreensão e ao cuidado com a biodiversidade brasileira. Bem, a genética da conservação é uma disciplina relativamente nova e ela nasceu a partir da conscientização dos pesquisadores de que a genética, tanto do ponto de vista da sua teoria quanto do ponto de vista das tecnologias genéticas, poderia ajudar a minorar o problema das espécies ameaçadas de extinção. Então, a partir do momento em que a comunidade de ciência, particularmente da área de genética, percebe de que nós temos, enquanto ferramentas e enquanto corpo conceitual e teórico, condições de contribuir para resolver problemas relacionados a espécies ameaçadas de extinção, surge então a disciplina genética da conservação, que é fundamentalmente isso, usar o nosso conhecimento e a nossa tecnologia para tentar salvar as espécies que estão ameaçadas de extinção. E como? Que tipo de conhecimento a genética, ou alguns exemplos de que tipo de conhecimento a genética da conservação produz e como que isso pode ser usado, por exemplo, para as políticas, para planejar ações de conservação das espécies? A base da genética é a variação genética. E todos nós sabemos que a variação genética ela é fundamental para a persistência de uma espécie a longo prazo, sob o ponto de vista da evolução, porque é sobre a variação genética que a seleção natural atua. E a variação genética dá à espécie a capacidade de responder favoravelmente à espécie às mudanças climáticas, ambientais, que ocorrem ao longo do seu percurso na evolução. Então, a variação genética é o capital fundamental da espécie. Quando uma espécie entra ou está sob ameaça de extinção, ela fundamentalmente está sob ameaça de extinção porque o seu efetivo populacional está absolutamente reduzido. E quanto maior é a perda do tamanho populacional, maior é a ameaça que a espécie tem. As duas coisas estão absolutamente relacionadas, o tamanho populacional e a variação genética. Quanto maior o tamanho populacional, maior a variação genética, e quanto menor o tamanho populacional, maior é a perda da variação genética. Portanto, a genética, ela age no sentido, quer dizer, nós emprestamos o conhecimento e a genética empresta o seu conhecimento e a sua tecnologia, primeiro para detectar, de fato, os sinais de perda, de redução da variação genética. E segundo, para ajudar no monitoramento e no manejo dessas espécies, no sentido de melhorar essa variação genética e permitir a persistência ao longo prazo da espécie. Pedro, esses avanços que justamente a gente vê nos últimos tempos da genética, passa muito pelo próprio desenvolvimento tecnológico, das novas técnicas, né, de identificação dos genes, né? Há 15 anos atrás, por exemplo, para você fazer um genoma era uma coisa que custou milhões de dólares na época. Hoje é uma coisa que a gente consegue fazer como uma técnica rotineira no laboratório, né? Acho que seria legal você comentar um pouquinho disso, né? Porque muitas vezes as pessoas imaginam que para você descobrir um genoma assim, é uma coisa muito complicada, né? De fato, a tecnologia, de uma forma geral, ela beneficiou muito o avanço da própria genética, do nosso conhecimento da estrutura genética das espécies e das populações. Hoje, os equipamentos de última geração, eles são
capazes de produzir genomas em larga escala, não só de uma espécie, mas de muitos indivíduos daquela própria espécie, né? Então hoje não se fala mais em genoma do indivíduo. Hoje o grande momento que passa a genética é da genômica populacional. Então genomas de centenas e milhares de indivíduos podem ser feitos com uma certa facilidade, com uma relação de custo relativamente aceitável para os níveis de custo da ciência, e, obviamente, com uma quantidade de informação muito maior, né? E isso impacta diretamente essa pesquisa que você faz mapeamento das espécies justamente olhando esses genomas. Na verdade, nós usamos muitas ferramentas, várias ferramentas, desde ferramentas mais tradicionais até a própria ferramenta genômica. Hoje, um campo dentro da genética da conservação é a genômica da conservação. Então, a verdade é que há várias tecnologias genéticas e uma delas é a tecnologia genômica, mas nós podemos fazer a genética muitas vezes sem mesmo ir para o laboratório. Nós podemos fazer uma análise de variação genética simplesmente olhando o fenótipo das espécies ou das pessoas, se for o caso da genética humana, não é? Então, todas essas são ferramentas que ajudam a construir cada vez mais um novo conhecimento, né? A genômica é uma delas. Na sua fala inicial, Pedro, eu consigo ver uma ênfase, compreender a parte do diagnóstico, né? Então, se essas populações, como que está a variação e, portanto, quão aptas elas estão, por exemplo, a sobreviver. Mas depois, em seguida, você fala do manejo, da contribuição que é possível dar ao manejo. É possível, portanto, na hora que você faz esses diagnósticos, a genética da conservação pode contribuir também como intervenção para melhorar aquela situação? Sim. Eu acho que esse é o grande objetivo, não é parar no diagnóstico. As consequências genéticas associadas à redução do tamanho populacional, que estes sim estão associados à ameaça à espécie, as consequências genéticas, elas se dão basicamente em duas vertentes. A primeira delas é a perda da variação genética. Então existem... e essa perda, de forma muito interessante, ela ocorre absolutamente ao acaso. Porque quando você reduz o tamanho populacional, essa redução ela é aleatória. Se acontece alguma situação climática ou alguma catástrofe, essa catástrofe ela não é seletiva, ela geralmente é aleatória, ela elimina da população em toda a estrutura populacional, de jovem a adulto e de todos os gêneros. Depende também de quão apto aqueles indivíduos estão para sobreviver. Se houver condições de ter uma resposta, obviamente, se houver condições de ter uma resposta a isso. Então, e isso também, obviamente, se reflete no ponto de vista da própria variação genética. Então, a grande perda da variação genética se deve a eventos casuais, são estocásticos mesmo. Na genética, nós chamamos isso de deriva genética. E a outra vertente da redução do tamanho populacional, que acompanha o tamanho populacional, a redução, é o endocruzamento. No momento em que você reduz o tamanho populacional, você aumenta a probabilidade de indivíduos relacionados sob o ponto de vista genético reproduzirem-se. E aí a sua prole reproduzir-se novamente numa geração seguinte e cada vez mais aumentando aquilo que a gente chama corriqueiramente de consanguinidade, que é o endocruzamento. E o endocruzamento, ele, sob o ponto de vista genético, ele tem um impacto diferente do que a perda da variação genética por deriva. Ele tem um impacto de expor, por exemplo, os genes deletérios, os genes que geralmente são recessivos e ficam nos chamados heterozigotos. No momento em que você aumenta o endocruzamento, você aumenta os indivíduos homozigóticos, desculpe a expressão, tenho que usar alguns conceitos que agora me são obrigados a falar, mas no momento em que você
aumenta o grau de consanguíneos, você expõe à população esses genes deletérios e esses indivíduos acabam trazendo prejuízos à população de uma forma geral. Nós chamamos isso de depressão endogâmica. Então, uma das primeiras coisas que acontece numa espécie ameaçada de extinção, em paralelo, é a perda de adaptação mesmo, a perda de potencial adaptativo. E isso às vezes se expressa na fertilidade. Por exemplo, espécies que são muito endogâmicas, elas ao longo das gerações elas vão se tornando inférteis. Você imagine, isso vai naturalmente levar à extinção. O que faz a genética então, ao momento que faz o diagnóstico de que há perda e de que há elevada endogamia? Ela ajuda a traçar um programa de manejo dessa fauna no sentido de diminuir a endogamia de um lado e no sentido de aumentar a variação genética do outro lado. Então há várias maneiras de você tentar ou promover o aumento da variação genética. São táticas de manejo que você pode usar para aumentar. Do outro lado, há outras táticas de manejo para você aumentar ou minimizar o efeito de endogamia e da depressão endogâmica. Então, a genética não só faz o diagnóstico, que é fundamental, mas ela, obviamente, tem instrumentos que permitem a dizer o que fazer para a gente minorar o problema, resolver o problema e dar persistência de longo prazo a essas espécies que estão ameaçadas. A gente já volta a falar mais da genética da conservação, mas tem um outro aspecto que é comum às suas pesquisas, que você trabalha com predadores de topo de cadeia alimentar. O que são o nome já é quase que autoexplicativo, mas por que estudar esses animais? Qual é o lugar que eles ocupam? Qual é a importância da gente saber mais também sobre eles? Sob o ponto de vista funcional de um ecossistema, o ecossistema é estruturado. Nós temos os organismos, que são os nossos organismos, que nós dizemos que são os produtores, porque são aqueles que são capazes de absorver a energia solar e absorver os elementos mínimos da natureza, como a água e o oxigênio, e transformar isso em matéria orgânica. É o caso das nossas plantas, a partir da fotossíntese. Esses são os produtores do ecossistema. Esses produtores criam a biomassa necessária para que os animais, eventualmente que não têm essa capacidade de fotossintetizar e produzir a biomassa, vão utilizar dessa biomassa, são os chamados consumidores. Eles vão consumir daquela biomassa para poder crescer, multiplicar, se reproduzir e, enfim, ter a sua própria existência. Então isso cria no ecossistema uma estrutura de cadeia alimentar. E um produz, aí o outro consome, que é o consumidor primário, depois tem o consumidor secundário, que é o que preda aquele pequeno animal, e assim vai. O predador topo de cadeia é exatamente o que está no topo. Aquela espécie que depende, obviamente, dos elementos que estão no seu nível inferior. Mas, por outro lado, ele tem um papel fundamental, porque ele acaba regulando toda a cadeia alimentar. A presença do predador de topo de cadeia acaba regulando numericamente, em abundância, e também a estrutura da cadeia alimentar. No momento que você retira um predador de topo de cadeia, por exemplo, aqueles indivíduos que eram predados pelo predador deixam de ser predados e, portanto, eles... A primeira resposta que tem populacional é crescer em número de maneira absurda, né? Há uma explosão, um boom populacional. E, obviamente, esse boom populacional aqui em cima da cadeia alimentar reflete impacto embaixo e assim vai desencadeando, chega a mudar a estrutura do ecossistema. Sem contar que não só existe a relação de cadeia alimentar, mas o ecossistema, na verdade, nós temos uma grande rede de interações entre espécies. As espécies não interagem só porque uma come a outra, se alimenta de outra. Elas interagem porque elas têm serviços
que prestam a outras espécies, né? Então, no momento que, por exemplo, eu tiro se eu pensar num predador no ambiente terrestre como uma onça, por exemplo, no momento em que eu tiro a onça de um sistema, seja ela onça pintada ou a própria onça parda, o que acontece? Aquela fauna que naturalmente é predada por essa onça cresce numericamente muito e passa a predar a fauna que está no seu nível inferior. E geralmente, por exemplo, nesse caso, são as aves. E boa parte das aves são dispersoras de sementes. Portanto, no momento que você tira uma onça, você, por exemplo, há um boom de um outro felino, como é o caso da jaguatirica, por exemplo, ou como é o caso de um outro, enfim, de um cachorro do mato, que são naturalmente predadores de aves. Se eles aumentam muito em número, eles vão predar muito mais. E aí eu vou mudar a estrutura da comunidade, não por uma relação simplesmente de predação, mas porque eu estou eliminando as aves, por exemplo, que dispersariam sementes. E aí muda toda a paisagem, vegetação, a estrutura daquele ecossistema. Então, as relações são muito complexas e elas estão realmente em redes de interações. E qualquer elemento dessa rede que você perde, você modifica, você tem um impacto grande. E como isso é o que a gente, como você até mesmo disse, é um sistema complexo, um sistema de muitas variáveis, existe alguma é possível a gente perceber uma correlação? Olha, se eu remover X onças de um certo ecossistema, é possível imaginar, quantificar o impacto que eu tenho disso? Ou pelo menos uma estimativa? Por exemplo, quando a gente fala assim, removi uma onça de um sistema, né, dependendo da área, dependendo do onde ela está, quanto que isso gera de impacto, né? Porque muitas vezes a gente não imagina que, como ainda há pessoas que caçam onças, etc., simplesmente por esporte, não sabe qual é o tamanho do impacto que está promovendo de um único animal. Por exemplo, não sei se isso é quantitativo assim, ou pelo menos qualitativamente a gente poderia imaginar o que representa quando eu vou lá e, por brincadeira, uma brincadeira de mau gosto, eu vou lá e mato uma onça de um sistema. Olha, é possível que haja alguns modelos matemáticos, estatísticos que permitam esse tipo de simulação. O que os pesquisadores, os ecólogos, fazem hoje geralmente é tratar com a presença e a ausência do animal. Então, porque, obviamente, o efeito da ausência é mais detectável. Agora, é possível que nesse percurso entre presença e ausência você possa desenvolver algoritmos que lhe permitam identificar o impacto sob o ponto de vista quantitativo. Eu desconheço um algoritmo agora que pudesse ser utilizado para isso, por exemplo, retirar um indivíduo, mas retirar uma espécie, sim. Aí isso é o tipo de modelagem de simulação que é feito pelos ecólogos em geral, que trabalham com questões de ecossistemas e de interações entre espécies. Pedro, você participou de um Clique Ciência em 2014 e lá você falava das pesquisas, inclusive com as onças, e aí chegava, ao final, destacava muito como cada vez mais percebia a relevância de preservação dos hábitats, para que esses animais, então, e para que não houvesse todo esse distúrbio. E falava da importância do papel desse conhecimento científico chegar até os nossos gestores, até as lideranças políticas, para que houvesse políticas, portanto, de conservação. Nesse momento, cada vez mais, a gente já comentou aqui no programa, inclusive recentemente, estão em riscos legislações ambientais importantes. Então, a gente tem a lei do licenciamento, agora recentemente, essa semana, saiu um estudo e um alerta da WWF sobre mudanças na caracterização das unidades de conservação federais. Como que está esse fluxo de conhecimento científico e gestão nessa área? Por que a gente tem, por exemplo, nesse momento, esses riscos, mas principalmente assim, está chegando esse conhecimento, não está chegando? Como que você avalia essa relação entre o conhecimento científico e a formulação de políticas ambientais no Brasil atualmente? Eu diria que, modernamente falando,
o conhecimento científico está, sim, chegando aos órgãos públicos e aos tomadores de decisão. Eu acho que seria, talvez, se num passado muito longínquo, essa comunicação entre a ciência e os tomadores de decisão era mais difícil, agora com toda essa facilidade de comunicação, com uma participação muito mais efetiva que os pesquisadores têm tido no cenário, inclusive na própria mídia, né? Eu acho que a informação tem chegado. A questão é que nós nos deparamos com o problema econômico, né? Então, infelizmente, essas atitudes, como a revisão da lei do licenciamento, a própria revisão das leis dos parques estaduais e nacionais, como foi o Código Florestal e como tantas outras acontecem no dia a dia, elas têm uma motivação econômica que predomina. Infelizmente, e isso não é uma coisa absolutamente localizada, né? Não é localizada em nosso país, apesar de nós sermos promotores desse tipo de atitude, mas a gente vê que os pesquisadores estão sempre na luta, sob o ponto de vista internacional, inclusive, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos com a política americana, com toda essa mudança de comportamento que aparentemente vai a cada vez mais privilegiar o capital em detrimento dos recursos naturais, né? É aquela visão exploratória dos recursos que são inesgotáveis, quando na verdade eles não são inesgotáveis, né? Nós estamos vendo que tudo é esgotável e cada vez estamos esgotando mais rapidamente. Mas infelizmente aí eu reputaria as pressões econômicas e que ainda nós, enquanto sociedade, não sabemos ainda dialogar, ou no mínimo não temos ainda um espaço adequado para vencer esse tipo de comportamento, esse tipo de proposta. Então eu diria o seguinte, há vários órgãos públicos que têm inclusive pesquisadores, eu vou me tratar agora, tratar especificamente relacionado à biodiversidade. Nós temos um sistema público relacionado ao Ministério do Meio Ambiente, que é um sistema de pesquisa muito importante, que está hoje no Instituto Chico Mendes, o ICMBio. O pessoal faz um trabalho muito importante e faz um trabalho muito próximo da academia. Então, muitos dos nossos trabalhos feitos aqui na universidade ou em universidades de colegas parceiros têm uma repercussão com esses colegas pesquisadores também desses institutos, que também são bravos lutadores para que essas políticas públicas sejam implementadas. A questão é que, na hora do troco, na hora de trocar efetivamente, a lei acaba dando privilégios ao capital, que muitas vezes é um privilégio imediatista, a maior parte das vezes, porque seguramente nós ganharíamos, mesmo do ponto de vista de capital, muito mais se pensássemos na conservação como um bem realmente necessário. O patrimônio da biodiversidade é muito maior do que qualquer usininha que vai se fazer aí num benefício de 20 anos. Mas, infelizmente, esse imediatismo que faz com que as coisas aconteçam dessa forma. Eu acho que então um ponto fundamental é justamente a gente levar para todas as pessoas a importância que estudos desse tipo têm. Eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente avançar nisso, porque somente quando a gente faz uma pressão conscientizando as pessoas sobre a importância de, por exemplo, saber preservar que determinado animal no ambiente, não é só porque ele vai extinguir, mas é porque aquele animal vai impactar toda uma cadeia enorme. Isso vai refletir na própria questão da sobrevivência humana. Eu acho que esse é um aspecto importante. Uma hora a gente vai acabar sendo o nosso próprio, vai limitar a nossa própria existência, influindo diretamente nos ecossistemas. As pessoas
não como você mesmo disse, tem essa visão imediatista, não percebe que algumas coisas que a gente faz hoje, que parece que não tem impacto, numa escala de tempo maior, pode sim levar, inclusive, à própria extinção da humanidade. Só antes a gente precisa concluir, o nosso tempo está acabando e é por isso, inclusive, que a gente quer receber você ainda várias vezes aqui no programa. Pedro, eu já agradeço e passo a palavra, então, para você concluir e se despedir aí dos espectadores e ouvintes. Primeiro eu queria dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o que você disse, Adilson. É isso mesmo. Eu acho que a gente precisa continuar, e vocês estão fazendo um papel maravilhoso com isso. Continuar levando, decodificando, como a gente costuma dizer, né, a ciência para toda a sociedade. Se a gente tiver uma sociedade mais científica, com conhecimento científico apropriado, possivelmente a gente vai conseguir a longo prazo mudar um pouco essa história dessas mudanças políticas que a gente vê por aí. Mas eu queria dizer também o seguinte, que para mim é uma honra e um prazer muito grande vir aqui, essa oportunidade de conversar com vocês, e estou sempre à disposição para conversar. Obrigada. Precisamos falar dos peixes que não acabou não dando tempo da gente abordá-los hoje. Muito obrigado, Pedro. E o Paideia fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira. Acompanhem o Lab no Facebook, no Twitter, ou também falem conosco, enviem sugestões, questões para o cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite para todo mundo. Uma boa noite para todos.